Eu coloquei essa playlist um tanto quanto para criticar evangélicos, mas muita coisa foi feita muito antes dos tais evangélicos existirem, muita coisa errada, muita mutilação, a palavra é essa, muita mutilação foi feita na Bíblia, muita coisa foi tirada por motivos às vezes os mais absurdos. Vou contar um deles, porque foi retirado da Bíblia, um assunto importantíssimo, porque foi retirado da Bíblia e a partir de então todos os evangélicos, não só os evangélicos, muitas religiões cristãs, espiritualistas, muitas negam a existência, negam que possa haver esta graça das alturas. O tema é reencarnação. Na Bíblia não tem nada sobre reencarnação, absolutamente nada, porque foi retirado. A história, a Bíblia foi recontada, reescrita, passou por crivos de censura de poder. Religiosos e não religiosos tiraram da Bíblia aquilo que não interessava, aquilo que poderia atrapalhar os seus conceitos. A palavra é essa mesmo. Iria atrapalhar os seus conceitos, queriam impor certas coisas, mas a Bíblia seria uma prova para dizer que a Bíblia é, ou deveria ser, um instrumento para a gente compreender, para a gente evoluir. Mas infelizmente alguns retiraram muita coisa da Bíblia, retiraram muita coisa séria. Uma delas é sobre reencarnação. E eu vou agora dizer o que aconteceu com a reencarnação, assunto bíblico que foi retirado. Imperador romano Justiniano frequentava um bordel. E lá tinha uma meretriz, uma prostituta que ele se encantou, se apaixonou por essa prostituta. O nome dela era Teodora. Teodora se apaixonou por ela e tomou-a em casamento. Tomou-a, ela ia ser imperatriz. Ele imperador de Roma e ela imperatriz. Levou ela, tirou ela do bordel, tornou-a esposa, imperatriz. Acontece que o povo iria criticar tremendamente, poderia ter uma guerra interna, uma guerra civil, onde já se viu, minha imperatriz é uma prostituta? Que coisa, que decadência seria essa? Então, para evitar essa situação, olha só que coisa, para evitar essa situação, Teodora, já imperatriz de Roma, Teodora mandou matar todas as suas colegas de trabalho do prostíbulo. Mandou matar, porque se elas começassem, inveja, né? Inveja. Uma amiga, uma prostituta, saiu da prostituição para ser imperatriz de Roma. A maioria das amigas não iriam concordar, iriam achar isso um absurdo, queriam vingança, com certeza. Então ela mandou matar todas as colegas de trabalho dela, mandou matar todas as colegas de trabalho e todos os clientes que ela servia. Os clientes que ela imaginava que poderiam prejudicar, poderiam dar com a língua nos dentes e vazar para a população, ia ser um escândalo enorme. Então ela mandou matar prostitutas, colegas de trabalho e clientes dela. Até os mais ricos mandou matar. Aí, outro problema. Então vazou essa história de matar, porque ninguém soube explicar por que matou, mas soube que houve uma ordem. Aí começaram a criticar porque havia
a tal da reencarnação e as tais leis kármicas decorrentes do que fosse fazer. Então ela, a prostituta Teodora, agora imperatriz, voltaria como prostituta em próxima encarnação, voltaria como uma pessoa, uma mulher de rua, mulher prostituta, mulher meretriz, iria servir a tantos homens quanto deveria ter servido até então. Seria um escândalo, seria horroroso para ela. Afinal de contas, ela é uma imperatriz e ela não mais era meretriz. O passado foi esquecido. Mas voltar como meretriz numa próxima encarnação, como acreditam até hoje, que voltamos, se somos pessoas do mal, voltamos do mal piores ainda. É uma lei kármica. Se somos pessoas do mal, fazemos coisas erradas hoje, nessa encarnação, nas próximas poderemos vir até piores, ou vir como vítimas ao invés de executores. Então ela não queria nada disso, achou um absurdo isso. Então o que ela fez? Com o apoio de Justiniano, do marido, retiraram dos sagrados escritos da Bíblia todas as referências à reencarnação. Ela acreditava que retirando estas palavras, estes termos dos escritos santos, ela não ficaria sujeita às leis kármicas. Quer dizer, uma pessoa ignorante, uma pessoa que achava que um gesto nosso, de alguém daqui, pode mudar as leis que existem desde o início dos tempos, que promovem a nossa evolução. Apesar de voltarmos um pouco pior do que estamos hoje, pior, está incutido uma certa evolução espiritual. Fomos uma pessoa ruim, voltamos piores para aprender que está errado. Aí estamos evoluindo, aprendendo. Então ela Teodora achava que retirando todo o assunto referente à reencarnação, iria modificar o próprio destino dela. O destino dela já aconteceu, já deve ter vindo outras vezes para pagar esses karmas todos e pagar o que ela cometeu nos livros escritos, nos livros sagrados, que se tornaram a Bíblia. Por que fazer um negócio desses? Por que modificar a civilização? O mundo hoje é diferente. Diferente por causa de uma ignorância. O mundo hoje, muitos não aceitam reencarnação, é um absurdo. Vivemos uma única vez. Quer dizer, após retirar a reencarnação da Bíblia, começaram. Assim, Justiniano proibiu o comentário sobre reencarnação e acontecimentos que possam vir, proibiu lei. Justiniano foi muito conhecido por ser um administrador ferrenho. Leis que ele colocava e não se discutia. Mas o que eles fizeram? Eles tiraram da Bíblia conhecimentos que hoje fazem falta. Porque muita gente não acredita em reencarnação. Só que tem muita coisa na Bíblia que não tem uma explicação razoável do que quer dizer. Exatamente porque não tem essa possibilidade, essa possível tal reencarnação. Muita coisa na Bíblia não tem explicação, uma explicação coerente, porque não aceitam, não está lá este tema, este assunto. Então vivemos numa escuridão de saberes, de aprendizados. Muita coisa nós temos que aceitar que homens da lei de Deus, assumam receber
ensinamentos de Deus e passam um monte de mentiras, porque eles não têm fatos reais, verdadeiros para comprovar. Às vezes comentam passagens bíblicas, mas de maneira bem superficial, porque se aprofundarem nos estudos, vão começar a ver que não há concordância em muita coisa, vão ver que terão de adotar outras formas de pensar. Vão ter, porque quanto mais se aprofundam nos estudos, fica muito mais difícil de entender, fica muito mais difícil de manter aquela linha de pensamento que deve ser injetada nos outros, na multidão. Então Teodora e Justiniano cometeram um crime muito grande. Cometeram o crime de tirar da Bíblia informações importantes. Há um comentário de que existem duas Bíblias. Uma que veio através do latim e uma que veio através do grego. É a mesma Bíblia. Lá no início é a mesma Bíblia, só que tomaram caminhos diferentes. O latim, a Bíblia que veio através do latim, chegou até nós e é esta que nós temos. Do grego, eu não sei nem se existe, deve existir, deve ter alguns segmentos religiosos no mundo que leem essa Bíblia. Acredito que do latim, do grego, não houve tanto maltrato na Bíblia. Bom, termino este vídeo aqui dizendo uma coisa a vocês. Eu queria trazer esse tema há muito tempo atrás. Eu já li essa história, mas eu não sabia mais nomes de personagens, não sabia mais posição hierárquica desses personagens, nem exatamente o que aconteceu, eu sabia por cima. Hoje eu tenho nomes, é Imperador de Roma e a Imperatriz, também século VI depois de Cristo. Então podem procurar, não vão achar. Isso que eu falei, não vão encontrar lá. Muito difícil. Talvez os próprios senhores da lei não aceitem que se coloque isso, porque a Bíblia foi mudada e eles não aceitarão que seja refeita, através de estudos mesmo, não aceitarão que seja refeita, porque vão perder o poder de manipulação, o poder de produção. Então, encontrarão na internet Justiniano, encontrarão Teodora, mas o que aconteceu com eles, terão que ler nas entrelinhas. Façam isso, sempre alguma coisa escapa e a gente pode pegar. Tá ok? Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.